80 bilhões de reais, 40 milhões de clientes por mês, 300 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro. O Açaí é o maior atacarejo do país. Em 2024, a empresa cresceu 10,7% em relação ao ano anterior. Parece uma história de sucesso e parece que tudo tá indo bem. Mas tem um dado que não apareceu no noticiário. A venda de arroz caiu 36% em um mês e metade das lojas novas que estavam planejadas foram canceladas. E o brasileiro não tá trocando de marca, não tá indo para outro supermercado. Ele tá tirando o produto do carrinho. Por quê? Não é crise, o emprego tá estável. Não é inflação e não é porque as pessoas ficaram sem dinheiro. É uma caneta. Não. É uma caneta. É uma injeção semanal que cabe na palma da mão e que tá mudando silenciosamente o que o brasileiro come, quando ele come e onde ele compra. E está destruindo e criando mercados inteiros que a maioria dos empresários ainda não percebeu. E o açaí foi só o primeiro a sentir, porque essa caneta tá afetando um lagarto no deserto do Arizona, o requeijão que você passa no pão de manhã, o cardápio do McDonald's, a cerveja que você bebe e a roupa que você usa e o preço da sua passagem aérea. E quando eu mostrar como tudo isso se conecta, você vai entender porque isso pode ser a maior mudança de comportamento do consumidor nos últimos 50 anos. E o mais importante, porque quem não enxergar isso agora vai sentir no bolso. Mas antes de eu te mostrar tudo isso, eu preciso te contar de onde veio essa caneta. Porque essa história, ela começa num lugar que você nunca imaginaria, no deserto do Arizona, anos 70. Um grupo de cientistas estava estudando um lagarto chamado o monstro de Gila. Um réptil feio, lento, venenoso e que vive nas rochas do deserto americano. Esse lagarto tem uma característica bizarra. Ele se alimenta apenas 6 vezes por ano. E eu me alimento de 3 em 3 horas e, por sinal, eu tô com fome agora. 6 em 12 meses. E mesmo assim sobrevive. Mesmo assim mantém energia. O corpo dele desenvolveu um mecanismo hormonal tão eficiente que consegue funcionar com quantidades mínimas de comida. E no meio desse estudo, os cientistas descobriram um hormônio na saliva desse bicho que controla o açúcar no sangue de um jeito que a medicina nunca tinha visto, nunca tinha pensado. E ficou décadas numa gaveta. Ninguém sabia o que fazer com aquilo. Ano 2000 e o primeiro medicamento baseado nesse hormônio foi aprovado. Chamava liraglutida. Tinha que ser aplicado 2 vezes por dia, todo dia. Era trabalhoso, difícil de manter e a maioria dos pacientes abandonava o tratamento. A aderência era péssima e o mercado ignorou. Aí veio a semaglutida, aplicação 1 vez por semana, uma injeção semanal. E isso mudou tudo. A barreira de uso caiu e as pessoas começaram a manter o tratamento. Em 2021 chegou o Ozempic. Mesma tecnologia, versão mais potente. A empresa por trás é uma farmacêutica dinamarquesa chamada Novo Nordisk e que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. E aí aconteceu algo que ninguém planejou. Celebridades de Hollywood começaram a emagrecer visivelmente, rapidamente e não contavam como. A internet começou a investigar e o Ozempic explodiu sem gastar 1 centavo com campanha de marketing. Febre global. Em setembro de 23 aconteceu algo que parou o mercado financeiro mundial. A Novo Nordisk ultrapassou a LVMH. A empresa francesa dona da Louis Vuitton, da Dior, da Bulgari, da Tiffany, da Moët e se tornou a empresa mais valiosa da Europa. Todo o luxo do mundo derrotado por uma caneta de diabetes dinamarquesa. Mas essa não é a parte mais interessante da história. Porque enquanto a Novo Nordisk comemorava, uma empresa americana chamada Eli Lilly lançou o Mounjaro,
Uma molécula diferente, mais potente, age em 2 receptores ao mesmo tempo em vez de um. Resultado: 22% de perda de peso corporal, quase o dobro do Ozempic, o equivalente a uma cirurgia bariátrica numa caneta semanal. E o que aconteceu com a Novo Nordisk depois disso? Do pico de 24 até hoje, as ações da empresa despencaram 75%. A empresa que criou a revolução foi destruída pela próxima geração da própria revolução. E o Mounjaro virou o remédio mais vendido do mundo. Superou até o maior remédio oncológico do planeta. Agora para, respira e pensa no que eu acabei de te contar. Um lagarto que come 6 vezes por ano, um hormônio que ficou décadas esquecido numa gaveta, uma empresa dinamarquesa que ninguém conhecia, uma onda que ninguém previu. E no meio de tudo isso, o maior atacarejo do Brasil cancelou lojas porque a venda de arroz caiu 36%. Parece que não tem conexão, parece que são histórias separadas, mas acredite, é a mesma história. E ela não para no açaí, porque essa mesma caneta está afetando o requeijão que você passa no pão de manhã, está afetando a Coca-Cola, está afetando a cerveja que você bebe, está afetando o cardápio do McDonald's, está afetando o mercado de eventos e buffet e está afetando, por incrível que pareça, o preço da passagem aérea. E se você tem uma confecção, uma loja de roupa, um restaurante, um estúdio de yoga, uma empresa de buffet, um mercado, aqui você precisa prestar atenção. Porque essa caneta está afetando o tamanho das roupas que as pessoas usam, o tipo de tecido que elas querem comprar, o que elas pedem no cardápio e o quanto elas consomem dentro do teu estabelecimento. E tem mais uma coisa, uma bomba que ainda não explodiu no Brasil, mas que já tem data marcada. Eu vou te mostrar cada uma dessas conexões, uma por uma. E quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai entender por que o maior perigo para qualquer negócio hoje não vem do concorrente. Ele vem de um lagarto que ninguém estava observando. Vem pelo requeijão. Sim, o requeijão. Água com proteína, pipoca com proteína, achocolatado com proteína, iogurte com proteína e agora requeijão com proteína. A Tirolês lançou um requeijão cremoso com 17 gramas de proteína por porção. Por que uma empresa que vendia gordura e prazer de manhã está vendendo proteína? Simples, o cliente mudou. O usuário de Mounjaro ainda come requeijão de manhã, mas passou a comer com intenção. Ele não quer caloria vazia, ele quer proteína. Ele quer que cada garfada valha. Nestlé, Unilever, JBS, Pepisco, todas correndo ao mesmo tempo para reformular portfólio. Produto com proteína tem menos ingredientes e mesmo assim custa mais caro. O requeijão comum por R$ 8,00, o requeijão com proteína por 14, 16. Menos ingredientes, mais margem, mais lucro por unidade vendida. Morgan Stanley criou um nome para descrever o que está acontecendo: Share of Stomach, a fatia do estômago. Pela primeira vez na história, essa fatia está encolhendo, não por recessão, por bioquímica. A indústria, que passou 100 anos competindo por quem vende mais, está sendo forçada a competir por quem vende melhor. Para um consumidor que come menos, mas paga mais e deixa mais margem. E isso muda tudo. A Coca-Cola, o maior vendedor de refrigerante do mundo, a empresa que construiu um império global vendendo açúcar, prazer e vício, durante décadas a estratégia era simples: quanto mais sede, mais coca. Aí chegou o Mounjaro. O consumo de refrigerante começou a cair. E o que ela fez? 2 coisas. Primeiro, lançou a Coca-Cola 000. 0 açúcar, 0 caloria, 0 cafeína. Basicamente, água suja. Em outras palavras, é a Coca-Cola que menos tem Coca-Cola. E adivinha? É a mais cara da linha. A versão mais vazia de ingredientes tem a maior margem de todas.
Segundo, ela comprou a Fairlife, a empresa de refrigerante, comprando leite com proteína. A maior empresa de bebidas açucaradas do mundo está se transformando numa empresa de nutrição e descobrindo que quanto menos açúcar, mais margem. Em 2024, o consumo de álcool caiu pela primeira vez em 15 anos no mundo. A Ambev caiu, a Heineken caiu. Mas aí, 55 bilhões de dólares foram para quem entendeu o seguinte: as pessoas não pararam de beber, não pararam de gastar. Elas migraram. Bebidas premium sem álcool, kombucha, água saborizada, água com proteína. O cara que antes bebia uma long neck por R$8, agora bebe uma kombucha por 18. O volume caiu, o ticket subiu e a margem melhorou. O mercado de bebidas não morreu. Morreu o modelo de quem vendia volume. O McDonald's, o maior vendedor de ultraprocessados do mundo, a lógica inteira do negócio foi construída em torno de uma coisa: fome. E o usuário de Monjaro não tem fome. Quando ele vai no McDonald's, e vai porque o hábito não desaparece de um dia para o outro, ele pede um item só, come metade e vai embora. E o ticket médio despencou globalmente. Mas o McDonald's não lutou contra a caneta. Ele redesenhou o cardápio para capturar o usuário dela. A porção menor com proteína custa mais caro do que o combo antigo. O cliente come menos, paga mais e o McDonald's fatura mais por cliente com menos comida no prato. Menos volume, mais margem. O maior inimigo do McDonald's não é o Burger King, é a injeção semanal. Mas o McDonald's descobriu que esse inimigo veio com um presente escondido. Todo buffet no Brasil foi construído em cima de um mesmo modelo. Você cobra mais por pessoa e o lucro vem do volume que a pessoa consome. E aí chega o usuário de Monjaro e o consumo por pessoa cai 30%, 40%. E o que antes era sinal de luxo, a mesa transbordando, virou símbolo de desperdício. Mas olha para o outro lado. Tem restaurante no mundo inteiro criando cardápio específico para o usuário de GLP-1. Prato menor, proteína de qualidade e o preço mais caro do que o prato grande que tinha antes. E o restaurante que entender isso antes vai servir menos comida e faturar mais por mesa. O negócio que vendia fartura está descobrindo que o novo luxo é precisão, até você entender o mecanismo. Um banco de investimento americano chamado Jefferies calculou: se a média de peso dos passageiros cair com a popularização do Monjaro, as companhias aéreas economizam centenas de milhões por ano só em combustível. E esse detalhe é a diferença entre fechar o trimestre no azul ou no vermelho. Em outras palavras, o Monjaro está ajudando a Azul fechar o balanço no azul. Uma caneta de diabetes está melhorando o resultado financeiro da aviação mundial. Mas agora eu preciso falar com você diretamente. Se você tem uma confecção, presta atenção. Se você tem uma loja de roupas, presta atenção. Se você tem um restaurante, um estúdio de yoga, uma empresa de buffet, um mercado, qualquer negócio que depende do comportamento do consumo do seu cliente, presta atenção. Porque o que eu vou falar agora é sobre o seu negócio. Eu vi um vídeo de uma empreendedora de moda que ela sempre faz um brechó, um liquida no final da coleção para vender o estoque. Só que dessa vez aconteceu algo que não tinha acontecido antes na história do negócio dela. Sobraram muito mais peças GG do que P e M. Pensa no que isso significa. Por décadas, a indústria montou grade em cima de uma proporção que todo mundo conhece. Mais G e GG, menos P e M. E essa grade tá errada agora. E o maior problema não é a grade. É o seguinte, o consumidor que emagrece com Monjaro não quer mais roupa larga, não quer mais peça que esconde o corpo.
Ele quer mostrar esse corpo. Ele quer uma peça colada, justa, que valoriza cada centímetro que ele conquistou. E isso muda o tipo de malha, muda o tipo de tecido, muda o caimento, muda o corte, muda tudo. Você produz a grade errada, encalha num lado. Você produz o modelo errado, encalha no outro. Duas pontas ao mesmo tempo. Mas olha o outro lado. O consumidor que acabou de emagrecer, ele tá num momento emocional muito específico. Ele tá celebrando. Ele tá se vendo diferente no espelho pela primeira vez em anos. Ele tá disposto a gastar mais para ter a peça certa no corpo novo dele. Menos volume, mais margem. A pergunta não é se o Mounjaro vai afetar o seu negócio. Já está afetando. A pergunta é: a sua grade atual ainda reflete o corpo do teu cliente ou o corpo que ele tinha antes da caneta? No Brasil, 68% da população tem excesso de peso. E no mundo, são quase 3 bilhões de adultos. Metade da população mundial terão sobrepeso ou obesidade até 2030. Esse era o dado. Pensa nisso. Metade da população do planeta. E hoje, esse medicamento atinge menos de 1% dessas pessoas. O arroz do açaí, o requeijão, a Coca-Cola, a cerveja, o McDonald's, o buffet, a passagem aérea e a grade da confecção. Tudo isso que eu mostrei multiplica por 10, por 20, por 50. Dia 20 de março de 2026, a patente da semaglutida expirou no Brasil. A Novo Nordisk foi pro STJ e perdeu por 13 votos a 0, unânime. Os genéricos estão entrando no mercado agora. O preço vai cair 50%, 60%, 70%. O que hoje custa R$ 1.500 vai custar 400, 300, talvez menos. Mas a patente é só o começo. A retratrutida, a próxima geração do Mounjaro, age em 3 receptores ao mesmo tempo. Mais potente, mais eficaz. E a Eli Lilly acaba de aprovar o Orforglipron, um comprimido diário, sem agulha, sem injeção e sem geladeira. Você toma de manhã como se fosse um analgésico, como se fosse um tratamento. Quando a barreira da agulha cair, e ela tá caindo agora, o número de pessoas que vão usar esse medicamento não vai dobrar, vai multiplicar. Estamos em 1% hoje. A estrada para 10, 20, 50 está sendo pavimentada agora, na frente de todo mundo. O que os Estados Unidos e a Europa estão vivendo há 2 anos, o Brasil vai viver de forma acelerada e concentrada nos próximos 24 meses. A bomba já caiu. O efeito ainda está chegando. Volta pro começo. Um lagarto feio, lento, venenoso no deserto do Arizona. Um bicho que come 6 vezes por ano, um hormônio da saliva que ficou décadas na gaveta, uma empresa dinamarquesa que ninguém conhecia, uma onda que ninguém viu vindo. E o maior atacarejo do Brasil cancelando loja, o requeijão que você passa no pão de manhã cedo tendo 17 gramas de proteína, e a Coca-Cola comprando leite, e a cerveja perdendo volume, mas ganhando margem, e a confecção está fazendo grade errada sem saber. Tudo isso começa com um lagarto que ninguém estava observando. E essa é exatamente a lição. Eu quero que você pare por 1 segundo. Menos de 1%. Porque nenhuma dessas empresas viu vindo. O açaí tem os melhores analistas de varejo do Brasil. O McDonald's tem departamentos inteiros de inteligência de mercado. A Ambev tem dados do consumo de cada esquina do país. E mesmo assim, todas foram pegas de surpresa. Porque toda grande empresa passa a vida inteira olhando para o concorrente. A Ambev olhava para a Heineken,
O McDonald's olhava para o Burger King, a Coca-Cola olhava para a Pepsi e o açaí olhava para Atacadão. E quando todo mundo olhava para o lado, uma injeção semanal mudou o que o cliente queria, quando ele queria e como ele decide gastar o dinheiro dele. A maior ameaça do seu negócio nunca vem de onde você está olhando. Peter Drucker, simplesmente o pai da administração moderna, né? O homem que a Business Week chamou de o cara que inventou a gestão moderna. Olha só, o que as pessoas dentro do negócio acham que sabem sobre o cliente e o mercado tem mais chance de estar errado do que certo. Só observando o cliente, tentando entender o seu comportamento, é que se descobre quem ele é, o que ele faz, como compra e o que espera e principalmente o que valoriza. Drucker disse isso nos anos 50. 70 anos depois, todos agiram exatamente como se soubessem quem o cliente era. Ninguém estava observando o comportamento. O Clayton Christensen, o professor de Harvard, autor do livro O Dilema da Inovação. E a conclusão dele é: as forças que derrubam as maiores empresas do mundo raramente vêm do concorrente direto. Elas vêm de lugares que os líderes aprendem a ignorar. Até que um dia elas não podem mais ignorar, senão elas quebram. E o Michael Gladwell, cara, eu adoro esse cara, eu tenho todos os livros dele. No livro O Ponto de Virada, Gladwell mostra que as maiores mudanças de comportamento humano crescem devagar, invisíveis, até atingir um ponto onde tudo muda de uma vez. Não porque as pessoas são burras, mas porque elas estavam olhando para o lado errado. E nesse livro ele tem vários exemplos. Drucker diria, era previsível. Christensen diria, era inevitável. E o Gladwell diria, é sempre assim. Mas nenhuma das empresas que eu citei nesse vídeo viu vindo. E Drucker deixou um aviso mais direto a todos. O maior perigo em tempos de turbulência não é a turbulência em si, é agir com a lógica de ontem. Monjaro não é a turbulência. A turbulência é continuar operando a sua confecção, o seu restaurante, a sua distribuidora, a sua loja com a lógica de ontem. E isso tem um nome, chama disrupção por comportamento. Não é a tecnologia que muda o mercado primeiro, é o comportamento humano. A tecnologia, o remédio, o produto, esses são só os gatilhos. O tirolês não é maior que a Nestlé, mas lançou o requeijão com proteína antes, capturou a margem. A Fairlife não era maior que a Coca-Cola, era uma startup de leite. A Coca-Cola teve que comprar ela porque ela chegou tarde. A kombucha de R$18 não foi criada pela Ambev, foi criada por empreendedores que leram o comportamento antes. E quem enxerga o comportamento antes define o preço. E quem chega depois aceita o preço que o mercado impôs. E agora eu preciso ser muito direto com você. Essa mudança não tá chegando, ela já chegou. A patente caiu, o genérico tá entrando. O preço vai desabar, o comprimido diário aprovado. A próxima geração de molécula já está em fase 3. E hoje atinge 1%, vai chegar em 10, 20, 30% nos próximos anos. A pergunta não é se isso vai afetar o meu negócio. A pergunta que realmente importa é: eu já tô olhando pro lugar certo? Meu nome é Márcio Eugênio e eu analiso as melhores estratégias do mundo para aumentar o lucro todos os dias. E o que eu faço é exatamente isso: pegar o que está acontecendo nos maiores mercados do mundo e traduzir em lição prática para quem tem um negócio real, e eu gosto de frisar, real, no Brasil. Me segue para não perder a próxima análise. E agora eu quero saber de você, qual o setor da tua empresa? E se você já sentiu alguma mudança no comportamento dos teus clientes dos últimos meses? Me conta aqui nos comentários. E tem mais uma coisa que eu não falei nesse vídeo porque ela é grande demais para caber aqui. Eu mostrei o que está acontecendo com o mercado inteiro, mas eu não mostrei o passo seguinte. Quando o comportamento do consumidor muda dessa forma, o que o empresário que enxerga antes faz na prática? Como ele reposiciona? Como ele ajusta a precificação? Como ele captura a margem que o concorrente deixa para trás? Isso eu vou falar
no próximo vídeo. E não importa o teu setor, se você tem uma empresa e quer saber como lucrar mais quando o mercado mudar. Me segue para não perder. E a última coisa, essa aqui é importante. Se você gostou desse vídeo, eu tenho algo mais direto para te oferecer. Uma newsletter gratuita. É diferente do YouTube, é diferente do Instagram, é diferente do TikTok. Aqui o algoritmo decide quem vê, o que vê e quem aparece para quem aparece. Na newsletter não tem algoritmo. Você assina, eu escrevo e chega direto no teu e-mail. Só eu e você. Os ângulos que não cabem no vídeo, as análises mais profundas, o que eu tô enxergando antes de virar conteúdo público. É de graça e o link tá na descrição ou tu lê esse QR Code e te cadastra. Se você quer ir além, é lá que a gente fala de verdade.